Vamos chegando, vamos chegando. Vou colocar aqui o título da live. Mais uma live class. É aí que eu estou escrevendo. Bom dia, bom dia! Mais uma live class que tem acontecido toda segunda, 8h08 da manhã. E eu falo que tem acontecido porque nós estamos aqui num momento de testes de dias e horários para a gente entender o que mais funciona tanto para vocês quanto para a gente aqui na rotina de casa. E a princípio, segunda 8h08 está funcionando. Bom, a Live Class ela tem como objetivo trazer ferramentas para que vocês possam voltar o olhar de vocês para a própria beleza e aí, com essas ferramentas, tornar a rotina, o dia a dia muito mais prático, mais dinâmico e muito mais respeitoso, sem nenhuma comparação com ninguém, simplesmente olhando vocês, aquilo que é importante para vocês e conseguindo colocar isso no dia a dia, né? Transmitindo a mensagem que vocês gostariam, estando ali confiante com a imagem de vocês conforme a vontade, tá? E a live de hoje é a live que a gente vai falar sobre as cartelas de outono. Eu vim aí numa bateria de lives falando sobre todas as cartelas e essa vai ser a última. Então foram 4 lives, hoje é a 4ª live, onde a gente falou como viver essa cartela, como colocar as características e quais são as características de cada uma das estações. E hoje a gente vai falar de outono, não é à toa que eu estou assim, ó, toda trabalhada nessas cores mais terrosas, que eu já vou falar mais profundamente sobre, e eu vou ensinar vocês a colocar essas informações e essas características da cartela de outono no dia a dia, tá bom? É a última live, considerando os assuntos das cartelas, mas segunda-feira que vem tem mais, tá bom? Então vamos lá, vou começar a live como eu comecei todas as outras, das outras cartelas, com essa imagem, onde eu apresento as 4 estações, né? E aí a gente começa a conduzir o nosso olhar para olhar as características de cores, né? Porque a coloração pessoal nada mais é do que isso, a gente treinar o nosso olhar para entender essas características que a gente já traz na nossa beleza e aí colocar essas características em tudo que permeia o nosso rosto e dessa forma a gente vai trazendo a nossa própria harmonia, né? Porque a harmonia ela está muito relacionada a essa a uma relação de pertinência que causa uma sensação agradável, né? Eu falo que se a gente busca o significado de harmonia no dicionário, é basicamente isso que a gente encontra, mas falando português assim mais prático, mais fácil, a harmonia está diretamente relacionada à repetição das coisas, né? Então, quando a gente repete algumas informações em volta do nosso rosto, nós causamos um efeito no nosso rosto, um efeito de cor. É física, a cor absorve a luz e rebate no nosso rosto. Se ela rebate no nosso rosto, considerando características que a gente já tem, se o que a gente está usando já são informações de cor que a gente já tem na nossa beleza, a gente potencializa o que a gente já traz. Então, a gente torna a harmonia muito maior, a gente torna a nossa beleza muito mais evidente, tá? Então, quando a gente faz esse teste de coloração pessoal, nós analisamos 4 grandes características, né? A característica de profundidade, então, se as cores claras ou as cores escuras harmonizam melhor com a nossa beleza, as características de intensidade, se as cores mais intensas, mais vibrantes ou as mais opacas, mais suave,
as características de temperatura, se as cores mais quentes ou mais frias, né? Se as cores mais amareladas ou mais rosadas, acinzentadas, azuladas. E aí a gente também fala da informação de contraste da nossa beleza. Essas são as 4 grandes informações que a gente traz no teste de coloração pessoal. Esse teste sazonal expandido, né? Então, o teste sazonal expandido, ele resulta em 12 cartelas, e eu quero falar sobre elas aqui com vocês também. E aí esse teste levanta essas 4 informações. E se a gente olhar para as nossas imagens aqui das 4 estações, nós temos essas características explícitas aí nessas imagens. Então, reparem como as imagens de cima nós temos 2 imagens, né, que é a primavera e o outono, que são estações mais quentes, então são mais amareladas, né? Uma delas a gente tem uma intensidade um pouco maior e na outra um pouco menor, né? As imagens de baixo, nós temos estações mais azuladas, acinzentadas, então são estações mais frias. E sim, o verão ele é frio. Se você não acompanhou a live de verão, corre lá que você vai entender por que ele é frio. Isso é muito interessante, né? E aí nós temos, né, contrastes maiores no outono e no inverno, comparado com a primavera e com o verão, são contrastes menores, né? Nós temos estações mais escuras no outono e no inverno, enquanto na primavera e no verão nós temos estações mais claras, porque na primavera e no verão nós temos os dias mais longos do que a noite, e no outono e no inverno a noite mais longa que o dia, né? E por aí vai. Então, a gente consegue utilizar essas características da coloração pessoal, descrevendo as nossas estações. E hoje, na estação de outono, nós vamos aprofundar nessas características para que vocês consigam treinar o olhar de vocês olhando essas paisagens de outono, e aí fica tudo muito mais fácil de colocar essas características nas características das peças e das informações que vocês estão colocando ao redor do rosto de vocês, tá bom? Betininha, bom dia! Bom dia, mulher! Ai, minha outono maravilhosa! Vamos que vamos, hein? Vou te contar tudo aqui, como que você coloca essas características no dia a dia. Bom, e aí eu quero começar, gente, deixa eu escolher uma outra imagem aqui, que é essa imagem. Em todas as outras lives eu não comecei com imagem de, enfim, de alimento nem nada, mas é que as frutas de outono, né? Os legumes, enfim, os alimentos de outono, eles são muito característicos dessa estação, né? Então, nós temos a abóbora, nós temos a romã, nós temos o figo, nós temos a uva, e veja como as cores dessas frutas, elas são cores que elas se falam, né? Elas são cores terrosas, elas trazem esse laranja mais escuro, esse tom de bordô, né, no figo ali, que traz esse tom de bordô, com uma coisa meio terrosa também, né? O tom da romã é esse vermelho mais fechado, né, e levando para um alaranjado, né? Aí a gente tem também esse outro alimento que eu nem sei qual que é, esse na lateral aí, que é esse amarelo mais escuro, né? Então a gente tem essas características das frutas trazendo muito essas características do outono, essas cores de outono, né? Que são essas cores mais fechadas, essas cores mais quentes e essas cores mais escuras, tá? Mas vamos seguir, né? Então, o outono, quando a gente fala do outono, ele é uma estação que ela chega depois do verão, e é uma estação que vai embora enquanto o inverno está chegando, né? Então, eu quero que vocês fiquem bem com essas imagens desse ciclo mesmo do outono em mente, né? Então, no primeiro mês, deixa eu até parar de compartilhar aqui. No primeiro mês de outono, né, ele ainda conversa com o verão. No mês do meio, ele é o outono de pico. E eu falo que, se a gente for imaginar, né, aqueles países que têm as estações bem marcadas,
Canadá, Nova York, tem as estações bem marcadas ali, né? Então a gente consegue visualizar esse outono de pico nesse segundo mês, né? E no terceiro mês é um outono que começa a conversar com o inverno, né? E aí eu trago essa imagem aqui, essas 3 imagens, na verdade, para a gente começar a falar sobre isso, né? Então a gente tem aí, nessa primeira imagem, nós temos a imagem das folhas. Então são 5, 6 folhas que trazem essas tonalidades da estação de outono muito presente, tá? Na segunda, também. E a terceira, eu trouxe essa imagem como se fosse essa transição do outono para o inverno, né? Então, é uma estação ali, o terceiro mês de outono é um mês onde as neves já estão caindo, né? Então, veja como tem neve aí nessa trilha, nessa caminhada, e as árvores, elas estão começando a ficar sem folhas, né? Então, as árvores mais aqui do lado direito, elas já estão mais sem folha, enquanto do lado esquerdo ainda estão presentes, mas veja como já tem alguns galinhos sem folhas. Então, veja como essa estação, né, esse último mês de outono, ele é um mês que conversa com o inverno. Né? Aí o mês do meio do outono é um mês onde traz todas essas informações, essas características de cores que a gente falou agora, né, nas frutas, legumes ali de outonais. E o primeiro mês é um mês que conversa com o verão. Então, eles vão trazendo meio que essas informações, né? Se a gente for parar para pensar nas 4 características de outono, nós temos a seguinte sequência. A primeira delas é um contraste médio para alto, né? Então, a diferença das cores é uma diferença média até alto contraste, né? Então, nós temos os tons escuros muito presentes e nós temos algumas características e algumas cores, por exemplo, dessas folhas, que são mais claras. Então, se a gente for comparar, né, esse tom desse amarelo aqui de baixo, né, com um tom de vinho ali da folha, veja como a gente tem um contraste de cor alto, né? Então é um tom claro do amarelo e a folha um tom mais escuro. Então existe um contraste alto aí. E isso, né, traz para a gente belezas, né, que tenham esse contraste de médio para alto contraste, tá? Então, se você é outono, provavelmente você tem esse contraste mais de médio para alto contraste, ou até um baixo contraste escuro, né? Um baixo contraste escuro também está presente nessa estação, tá? Então, falando de contraste, nós temos essa característica. Falando de profundidade, ou seja, cores claras comparadas com cores escuras, nós temos mais presente as cores escuras no outono, porque nós temos uma noite mais longa do que o dia. Então, a presença dessas características de cores escuras, ela está muito maior do que das cores claras, tá? Então, nós temos uma estação mais escura. E veja que se a gente olha para essas imagens, né, se a gente for classificar essas 3 imagens, como, essas imagens são imagens claras ou imagens escuras? Com certeza, né? Todo mundo vai falar que são imagens mais escuras, porque essas são as características do outono, tá? Quando a gente fala de intensidade, né, se brilho ou se cores mais opacas, sem tanta intensidade na cor, nós temos a presença desses tons mais opacos, desses tons mais suaves, né? Mesmo se a gente for olhar as folhas de outono, elas são folhas opacas, né? Folhas que não têm tanto brilho. E aí, consequentemente, nós temos uma estação mais opaca também, tá? E aí, por fim, nós comparando, né, uma estação mais fria com uma estação mais quente, o outono ele convida essas cores que têm mais presença do amarelo nas características, né, de cor dessa estação. Então, são cores mais quentes, né? Então, tem essa presença do amarelo, né? Se a gente for olhar os verdes, por exemplo, do outono, eles são verdes, esses verdes mais folha, esses verdes mais bandeira, né? Numa tonalidade mais escura, mais fechada, né? Porque o verde, ele é a cor, né, calibrada com o frio
do azul com o quente do amarelo. Então, se a gente tem, né, mais presença do amarelo no verde, ele fica um verde mais quente. Se a gente tem mais presença do azul nessa composição do verde, ele fica um verde mais frio, mais esmeralda. E aqui, quando a gente fala de outono, nós temos o verde mais folha, o verde mais quente, com mais presença do amarelo, tá? Vivizinha, seja bem-vinda, meu amor. Chegou na hora, estou começando a falar aqui sobre as características. Então, falamos de contraste, falamos de profundidade, então uma estação, né, baixo contraste escuro, médio contraste e alto contraste, uma estação escura, uma estação opaca, suave e uma estação quente, né, com mais presença do amarelo. E essas imagens aí, elas caracterizam muito bem essas características que eu disse, né? E por que eu passo, né, parte da live falando bastante sobre essas características? Porque quando a gente absorve bem essas informações, a gente consegue facilmente colocar essas informações, tanto nas maquiagens, quanto nos acessórios, quanto nas roupas, quanto no cabelo, que é o que eu vou passar agora com vocês, um a um, para vocês entenderem como que a gente coloca essas características nas características dos acessórios que a gente usa, né? Lembrando que tudo que está do top para cima é o que vai incidir na nossa beleza, na nossa face. Tudo que está no top para baixo, cinto, calça, bolsa, sapato, não vai incidir na nossa beleza. No entanto, vai incidir na nossa imagem. Então, se você é uma pessoa que tem vontade de estar 100% harmônica, vale você colocar essas características também nas peças e itens que você usa na parte de baixo. Tá? Dessa forma, você começa a calibrar de uma forma bem inteligente o seu guarda-roupa. Se você usa, né, a cartela como um principal degrau aí para você começar a construir um guarda-roupa inteligente, você já tem um grande passo, né? Porque as cores começam a se falar, tá bom? Então, bora lá, que agora a gente vai falar de maquiagem. Essas maquiagens, gente, juro que hoje eu tentei fazer uma maquiagem bem outonal, vou até parar de compartilhar aqui. Fiz o quê? Um lapisinho verde, um esfumadinho aqui mais alaranjado, um blushzinho nem tão alaranjado, eu vou no limite das cores que eu tenho, né? Que as minhas cores são mais frias. Mas aí eu calibrei com algumas, né, composições aqui bem outonais para as minhas meninas de outono. Então, bora lá. Vamos falar de maquiagem. Deixa eu só tomar uma água aqui. Bora, gente. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas essa estação é a minha estação do coração, assim. Eu amo outono, eu amo as cores de outono. Eu preciso muito me segurar quando eu vou fazer, né? Quando eu fazia, né? Porque o ano passado eu comprava, esse ano eu não estou comprando nada. Quando eu comprava as minhas peças, eu precisava me segurar muito, porque as cores de outono me encantam, assim. Encantam o meu olhar, encantam... Gente, tem alguma invasão aqui? Não, o marido segurou o Liam. Ele acabou de abrir a porta aqui. Mas então vamos lá, gente, chega de papo, vamos falar sobre as maquiagens de outono. Então veja como a gente consegue trazer essas 4 características que a gente acabou de falar, contraste, intensidade, profundidade e temperatura, nessas características que eu trouxe aqui para vocês de maquiagem. Então, as maquiagens de outono, nós temos maquiagens mais quentes, então elas são com essa presença do amarelado maior, né? Então, são mais quentes, mais terrosas, né? Esse fundo amarelado. São maquiagens que elas tendenciam mais para o escuro, então maquiagens com tons mais escuros, né? E esse fundo quente. Além de maquiagens sem brilho, se elas forem mate, melhor ainda, né? Então, a gente falou que profundidade é escuro, então maquiagens mais escuras. Intensidade opaca, então maquiagem mate. Temperatura quente, então maquiagem mais com esse tom amarelado, bronzeado, né?
E aí, se a gente for juntando essas informações, né? Então, maquiagem mais amarelada, no entanto, mais terrosa, né? Porque aí é o escuro. Maquiagem mais amarelada, mais terrosa e sem brilho mate, a gente junta as 3 informações em um único produto, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de base, que são esses 3 quadradinhos aí de cima, veja como são bases mais amareladas, né? Com esse fundo mais dourado, né? Quando a gente fala de batom, veja como são batons que têm essa presença do alaranjado, do cobre, do bronzeado, né? Então, são batons que eles vão para esse caminho, né, do marrom, e aí se é um marrom bombom, né? Não é um marrom tão acinzentado, né? Tem até um cappuccino aí no meio, né, que lembra esse tom de cappuccino, que faz parte, né? Tudo que é marrom, a gente está falando que é uma cor quente e escura, né? Então, faz muito parte das cores de outono. Quando a gente fala ali de sombra, talvez, né, ou de blush, né, esses três quadradinhos aí, eu simulei uns tons de blush, a gente até tem um tonzinho mais claro, mas veja como é um tom seguro ali no claro, ele não é 100%, né, super claro. Ele vai ali de um claro para um terroso, um alaranjado, até para um tom ali de contorno ou um tom de blush para as pessoas que têm a pele mais escura mesmo, né? Então são tons terrosos, tons alaranjados, né? Esse tom de telha, que são tons que a gente vê nessa paisagem de outono que a gente passou agora, né? Aí os tons de sombra ali são uns exemplos, né, de sombras mais clássicas, vamos falar assim, que são sombras mais marrons, né? Não trouxe sombras muito coloridas ali nos exemplos dos produtos, mas nos exemplos ali de maquiagem, né? Nessas modelos maravilhosas, aí eu trouxe até exemplos e inspirações de sombras mais coloridas. Então, a gente tem ali sombras com esse tom mais esverdeado na parte de baixo, na parte de cima um tom mais telha, né? Esse desenhado aqui na parte de baixo, mais vinho, né? E aí aqui, essa que está do lado dos produtos, um côncavo bem marcado, bem telha, com esse batom. Veja como esse batom ele vai mais para o laranja do que para o rosa, por exemplo, né? E quando a gente fala do teste de coloração pessoal, nós estamos falando de um teste comparativo, né? Então, quem já fez sabe que a gente coloca um tecido, depois a gente tira e compara a incidência do tecido de baixo com a nossa pele. Então, por ser um teste comparativo, nós sempre estamos comparando cores, né? Então, se você tem alguma dúvida na hora de escolher, por exemplo, qualquer tom, na verdade, né, de maquiagem, de acessório, né, até tons de cabelo, você pode fazer essa comparação. E aí você vai compreender se tem mais pigmento ali, né, rosado, por exemplo, falando de maquiagem, do que, por exemplo, mais pêssego, mais alaranjado, que aí a gente está falando de uma maquiagem mais quente e aqui uma maquiagem mais fria, né? Então, aqui a gente sempre vai para esses tons mais quentes, mais terrosos. E aí, quando a gente fala de lápis, nós estamos falando, né? Aqui eu trouxe exemplos, né? De lápis e rímel verde, lápis e rímel marrom, né? Hoje eu estou aqui com o verdinho, e aí rímel, passei até rímel marrom. Então, as maquiagens, elas vão para esse caminho, né? Toda vez que eu apresento cores de rímel diferentes, as minhas clientes até falam, gente, mas rímel, existe rímel colorido em vez de rímel preto? E existe rímel marrom, existe rímel verde, existe rímel berinjela, azul, né? E aí, se a gente pensa nos tons de outono, a gente vai para esses tons mais marrom, mais bordô, tem bordô também, que são, nossa, muito lindo esse tom de rímel, o verde também, né? E aí você fica, como essa cor já faz parte da sua natureza, da sua beleza, quando você passa, não fica algo muito caracterizado, sabe? Fica uma coisa natural, que faz parte da sua beleza, né? Porque se a gente for considerar, a nossa pele, ela é colorida, né? Se a gente pega as 3 cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, e a gente mistura, aquilo sai uma cor de pele nessa misturinha. Então, se a gente considerar que a gente já nasce colorida, e quando a gente vai colocando cor, a gente só ou potencializa, né? Ou
deixa de uma forma esquisitinha ali, que não fica tão harmônica, se a gente usa as cores que estão presentes na nossa beleza, ela só potencializa a nossa beleza, a nossa harmonia visual, né? Então, não tenham medo, vocês de outono, de usarem cores terrosas, seja no lápis, no rímel, seja na maquiagem como um todo, ou seja nos acessórios, roupas e cores de cabelo que eu já vou passar aqui com vocês, tá? Amo, sou o rímel colorido. Juju, maquiadora maravilhosa, minha partner. Ela usa muitas e muitas cores mesmo nos olhos. Vivizinha, eu amei trocar o preto pelo marrom, combinou muito. Faz muito sentido, né, Vivi? A gente fica com medo porque o preto, de fato, é a cor mais comum, é a cor que todo mundo usa. Só que para algumas belezas, o preto chega antes, a beleza chega depois, né? Então fica aquela coisa meio destacada, não fica aquela coisa harmônica, fica uma coisa mais dramática para algumas pessoas. E tá tudo bem se a sua intenção for essa dramaticidade, né? Então, não estou falando aqui o que é certo e errado, estou falando o que é mais harmônico e o que é mais, de repente, dramático, que transmite outra mensagem que não a harmonia visual da sua beleza, tá bom? Então, falamos de maquiagem, gente? Querem acrescentar alguma coisa? Tem alguma dúvida aí? Partimos? Partimos para roupas. Ah, deixa eu falar uma coisa muito importante na maquiagem, que é o contraste, que eu acabei não debruçando muito sobre isso. O contraste, ele sempre vai ser uma comparação de duas cores, né? Sejam duas cores iguais, sejam duas cores diferentes, e aí a minha dica é sempre olhar para essas duas cores e entender qual é a diferença de claro e escuro que elas têm, né? Então, se é uma cor muito clara com uma cor muito escura, a gente tem um alto contraste. Se é uma cor média, né? Se é uma cor média escura e uma cor média clara, por exemplo, elas vão ter um médio contraste. Se é uma cor muito clara com outra muito clara, nós teremos um baixo contraste. Se é uma cor muito escura com outra muito escura, nós teremos um baixo contraste também, só que um baixo contraste escuro. E é esse que entra aqui para algumas belezas que tem esse tom de pele comparado com o cabelo e com os olhos e com a sobrancelha, mais baixo. E se tem essa pele mais escura, cabelo mais escuro, aí vai ser essa beleza de baixo contraste escuro, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente usa uma cor nos olhos, comparado, por exemplo, com uma cor na boca, aqui a gente pode comparar essas tonalidades. Se são tonalidades próximas e escuras, vai harmonizar aqui na tonalidade de outono. Se forem cores muito distantes, vai ser um alto contraste. Algumas belezas de outono têm um alto contraste. Então, tente sempre replicar, se o seu objetivo for harmonia, a sua harmonia baseado no seu contraste, né? Então, essa somatória de cores, né? Essa comparação das cores, tente respeitar aquilo que você já traz no seu contraste. Vai ficar harmônico, tá? Vale também, ai, Bi, não passo nada nos olhos, mas adoro um batonzão. Tá, qual é a diferença do seu batom com os seus acessórios? Ou qual que é a diferença do seu batom com a sua roupa? É aí que entra o contraste, tá? A gente pode voltar um pouquinho depois que a gente passar todas as informações aí de roupa, acessórios e cabelo também. Tá bom? Mas eu quis falar de maquiagem porque geralmente a gente acaba escolhendo, né, dois tons. Por exemplo, nessa imagem aí que a gente tem essa pessoa com a sombra verde embaixo e a terrosa em cima, ela tem um médio contraste ali na diferença entre essas duas cores, tá bom? Então, bora lá. Vamos agora falar de roupa. Olha aqui, trouxe algumas inspirações aí. São inspirações que trazem essa presença, né, das cores da cartela de outono, ó. Trouxe aqui uma cartelinha de outono para vocês verem. Olha como a gente tem, né, as cores que estão aqui na cartela, olha como elas estão presentes nessas imagens aí que a gente está vendo, né? O tom de amarelo aí na cor da saia é um tom de amarelo mais fechado, mais mostarda, né? O tom do verde da blusa é um tom de verde com mais presença do amarelo, como a gente falou. Assim como, né, o tom ali da calça e da jaqueta, ele também tem essa presença do amarelo, né?
E a composição, né? Veja como embaixo desse lookinho aí, que tem o telha, né? Com o verde por cima, veja como o telha ele é bem laranjão mesmo. O laranja em si, né? O laranja puro, ele é a mistura do amarelo com o vermelho. E são duas cores puras, né? O amarelo e o vermelho são duas cores puras que são quentes. Então, quando eles se misturam, vem o laranja. Então, no laranja não existe nenhuma presença do azul. Então, é uma cor extremamente quente, tá? Então, por isso que o laranja, em todas as suas tonalidades, seja numa bolsinha, como tá ali, né? Que é um laranja quase vermelho, né? Na verdade, é um vermelho tomate, que é um vermelho que tem muita presença do laranja. Ele é uma cor quente, né? Então, todos os desdobramentos de laranja, seja assim, naquele cintinho que tá ali naquele look ali de cima, né? Aquele look, ele tá num limite ali do tom claro de outono, né? Mas o cintinho ali, ele é um cintinho caramelo alaranjado, né? Essa minha blusa aqui, ó, é uma blusa clara, laranja, que ela tem presença do laranja. Então, ela é uma blusa quente, né? Por mais que ela seja clara, né? Ela é uma cor quente. Então, aqui, veja como a gente tem a presença das cores da cartela, né? Mas, basicamente, para a gente retomar, presença da cor quente, né? Então, tons mais amarelados, presença das cores mais escuras, presença das cores opacas, sem brilho. Veja como essas referências que eu trouxe, todos os tecidos são tecidos que não têm brilho, né? No meu caso aqui, eu coloquei um marrom, que é, né, que não está na minha cartela, mas é o tonal, essa parte aqui, e aqui tem brilho. E veja que interessante, né? A minha beleza, ela harmoniza mais com brilho do que opaco. No entanto, né, aqui tem brilho, tem uma leve incidência do brilho aqui, mas o que mais está próximo do meu rosto é o sem brilho. Então, para vocês, né, minhas outonais aí, se vocês têm vontade de usar alguma coisa com muito brilho, mas querem manter a harmonia, deixem a parte sem brilho, né, a parte que não tem tanto essa presença, né, das cores intensas, mais longe do rosto, né, e o que está mais perto do rosto são essas informações mais opacas, sem brilho, tá bom? E aí, falamos então de cores sem brilho, quentes, e cores escuras, falamos, e aí a gente tem os contrastes também, né? Então, qual é a diferença das cores que vocês estão usando próxima do rosto, né? Então, uma blusa com uma jaqueta por cima, ela tem o seu contraste ali, veja, né? Que da Olivia Palermo, que é essa pessoa que está de verde e laranja, ela tem uma diferença média ali, na diferença das cores, né? Se vocês tiverem dificuldade em entender a diferença das cores, vale colocar as imagens em escala de cinza, ou seja, preto e branco, e aí imaginar quais essas escalas, quais são essas escalas nessa imagem, né? Então, se 10% de preto, né, ela vai ficar um cinzinha bem clarinho. E aí, se 20% vai escurecendo, 30%, 50% já é um médio ali, cinza, e aí 100% já é bem preto. Então, se vocês colocarem em escala de cinza, fica até um pouco mais fácil de vocês compararem as cores, tá? Aqui na imagem, né, desse vinho, desse uva com verde, nós temos o uva e o verde médio contraste. No entanto, o verde com amarelo, alto contraste, tá? Então, são informações com uma diferença de contraste maior. Ah, Gabizoca! Que saudades, Gabi! Bom, bora lá. Agora, vamos falar de acessórios. Gente, eu não conseguia parar de escolher acessório para trazer aqui para vocês. Eu tive que me conter, porque senão aqui ia ficar uma poluição geral assim dos acessórios. Vamos lá. Olha só, eu já vou passar, né, diretamente falando das 4 informações, porque vocês vão ver como fica muito mais fácil de a gente encontrar esses metais, esses acessórios, pensando nessas informações. Então, a primeira delas, vamos falar dos tons mais quentes, né? Então, se a gente compara metais entre prata e dourado, qual é o mais amarelo, né? O dourado. Então, o dourado, ele é um metal mais quente. Né? Então, a gente tem aqui os metais, né? Se vocês tiverem algum tipo de metais nos acessórios, prefiram os metais mais dourados, tá?
se o objetivo for harmonia. O famoso tanto faz, é louco. Demais, né, Ju? Bom, então falamos, né? Se tiverem metais, que sejam mais dourados. Se forem cores, né? Vocês podem repetir o tom da cartela, os tons da cartela, se vocês optarem por acessórios mais coloridos, né? Então, mas só para a gente treinar, né? O olhar, são peças que eles têm mais presença do amarelo, né? Então, se a gente vai pensar no verde, como a gente falou, ele é a mistura do azul com amarelo. Então, se ele tem mais presença do amarelo, ele vai ficando esse verde mais folha, esse verde, né, mais amarelado, esse verde mais grama, né, esse verde mais natureza, que tem mais presença do amarelo. Então, veja que todos os tons aí, até o abacate que está ali embaixo, que tem uma pulseira laranja em cima, ele é um tom super quente, o tom do abacate, tá? Mas veja como os brincos, ele tem mais essa presença do amarelo. Olha esse óculos, como ele é um óculos, um verde quente, né? Com o metalzinho dourado ali do lado, tá? E aí, então, falamos, né, do quente, falamos da temperatura, enfim, tudo que é amarelado, né? Essa bolsa, né? O vermelho. Ele é um vermelho bordô, ele tem mais essa presença do tom, né? Vermelho, lembra que o vermelho puro, ele é quente, e aí conforme ele vai recebendo pigmento amarelo, por exemplo, ele vai ficando um vermelho ainda mais quente, né? E conforme ele vai recebendo um pigmento mais azul, ele vai cerejando, então ele vai ficando um vermelho mais frio. Então, optem, né, quem é outono, por esse vermelho que ele tem mais presença do amarelo, tá? Então, que ele vai ficando mais quente. E aí, se a gente for pensar, né, em tonalidades mais escuras, vamos voltar lá no metal. Temos metais dourados. Qual é o metal escuro? O ouro velho, por exemplo, ou o bronze, né? Eles são o cobre, né? O bronze e o cobre, eles são metais mais escuros. Então, se você quer estar harmônica, um dourado, um bronze, né, um ouro velho, eles estão aí nessa família mais outonal, porque eles são metais mais escuros, tá? Se a gente for falar de intensidade, que aí a gente está falando de opaco, né? A informação opaca para o outono, ela é mais presente. Então, prefiram acessórios que não têm tanto brilho. Acessórios que têm mais essa presença dos tons mais... como que fala? É sem brilho mesmo, né? Mate, assim. Então, por exemplo, essa negra que está com essa combinação dos acessórios, veja como ela tem um brinco, que ele é um laranja, ele traz essa transparência, mas ele tem, o brilho dele é contido, não é aquela coisa polida, sabe? Brilhante, que brilha como se fosse um vidro, por exemplo. Não, ele está mais nesse tom mais jateado, aí no vidro mais jateado, que é um vidro mais opaco mesmo. E os colares a mesma coisa, tá? Então, os acessórios é isso. Quando eles são mais opacos, sem brilhos, né? Preferindo metais dourados, os cobreados, preferencialmente, né, envelhecidos e foscos, tá? Aí a gente consegue replicar as 4 informações. O contraste é aquilo que a gente falou. Qual é a diferença da cor, né? Então, você vai pôr 2 colares, como nessa referência que a gente acabou de falar, que tem os 3 colares ali em cima. Qual é a diferença dessas cores? Se vai colocar um brinco e um colar, qual que é a diferença desse brinco e desse colar, né? Se vai colocar um óculos e um brinco, qual que é a diferença? Se vai colocar um brinco com 2 cores, qual que é a diferença, tá? Então, tente repetir a diferença de cor que você tem na sua beleza nas suas escolhas. Aí vai trazer essa harmonia que é só sua. Tá bom? Alguma dúvida, gente, de acessórios? Bazinha, bom dia, bem-vinda, meu amor. Eu tô no quente, lindona. Bora lá. Então, agora, vamos falar do quê? De cabelo. E a Bá chegou bem no momento, que acho que é o momento que está mais próximo ali. A Bá, gente, sério, acho que foi a minha cliente mais rápida que eu tive depois de uma análise facial. A gente fez a análise facial no sábado de manhã, sábado à tarde, ela já, ó, cortou o cabelo, baseada nos direcionamentos que a gente fez ali, né? Com tudo que ela tinha como intenção de imagem. E ficou assim, ó, não tem, né? Bárbara faz alguma coisa na beleza dela, só potencializa quem ela é.
Eu mesma, sou linda. Bom, bora lá, vamos falar de cabelo. Aqui eu trouxe, né, essas duas referências aqui de baixo, né, tanto do ruivo quanto do encaracolado, são duas referências que eu mais amo e elas estão, inclusive, nas minhas apresentações de análise facial. Porque são duas referências que eu amo. Cor, corte, beleza, tudo, né? Mas vamos voltar aqui, vamos falar um pouquinho sobre esses tons de cabelo de outono, né? Aqui eu já descrevi, né? Então são tons médios, médios para escuros, né? Com fundo dourado e avermelhado. Vamos então conversar sobre essas informações. Nada mais é do que informação das quatro informações que eu levanto na coloração pessoal, né? Então, ali, os quadradinhos que a gente tem ali do lado são quadradinhos com exemplos de cores que se encaixam na coloração da pessoa de outono, né? Então, são tons, né? Se é um tom de cabelo mais castanho, é um castanho que ele puxa para um castanho mais quente. Obviamente que quem é ali o outono que conversa com o verão ou com o inverno, é um outono que pode sim ter um cabelo, parece que um castanho mais acinzentado, né? A Juju tem um castanho que ele parece até um castanho mais acinzentadinho, assim, porque a Ju é um outono que conversa com o inverno, né? Então, quem tem esse tom de cabelo que é mais acinzentadinho, ele também se encaixa aqui, tá? Esse castanho. E aí a gente sobe, né, para um castanho um pouco mais claro, mas veja como é um castanho que já vai tendo presença ali desse tom, né, mais amareladinho, esse tom mais dourado, então fica um castanho claro, mais dourado. Aí a gente vai para os ruivos, lembrem que os ruivos, esse tom alaranjado, e a gente falou, né, que o laranja, sendo a somatória dessas cores de vermelho e amarelo, que são cores puras e quentes, ele se torna uma cor super quente. Ele é a cor, acho que é a cor mais quente que tem, né? Dentre as cores secundárias, que é a mistura dessas duas cores primárias, tá? Então, a gente tem os tons de ruivo, esses tons de ruivo, né? Bem alaranjados, são tons de ruivos quentes. Aí a gente vai para os loiros, os loiros dourados, os loiros cobreados, os loiros mel, né? Eles são loiros quente que estão aqui nessa presença do outono. E por que eu falo mel, dourado, esse ouro velho também, sabe? Esse loiro mais cobreado. Por que eu estou falando essas palavras que a gente falou ali do metal, né? Mais escuro? Porque é exatamente isso. Se a gente tem a informação de temperatura quente, e aí a gente tem a informação de profundidade mais escura, né? Esses tons de cabelo que vão para esses tons mais escuros, né? Então, esse loiro mais mel, esse loiro mais cobreado, né? Esse loiro mais dourado, ele é um loiro mais escuro. Então, ele vai harmonizar melhor com as belezas de outono. Amo ser outoner. Ai, Nath! Cabelo âmbar, né? Isso! A Nath tem um cabelo, gente, sério, que é âmbar. Então, vamos usar essa palavra que ela acabou de colocar aqui, que é o âmbar, porque ele é isso, ele é esse tom amarelado, dourado, fechado, escuro, sabe? É uma coisa esse cabelo, meu Deus do céu, que quase vai ali pro ruivo, né, Nath? Maravilhosa, lindona. E aí, então é isso. Então, tons mais amarelados, né? Que a gente está falando da temperatura quente, tons mais escuros, né? Que a gente está falando dessa profundidade mais escura, tons opacos, né? Então veja que a gente tem esses tons que eles são mais fechados, né? Eles não são aquela cor que o cabelo pula, assim, não, ele é mais fechado, aquela coisa é muito elegante, né? Os tons aqui de outono, tá? E aí a gente tem o contraste. Eu acho que aqui é muito legal a gente falar de contraste, porque o contraste da nossa beleza respeitado no nosso cabelo,
ele é um contraste que ele, né, ele é uma ferramenta de harmonia muito poderosa, né? Porque quando a gente traz no nosso cabelo exatamente o contraste que a gente tem na nossa beleza, a gente está espelhando a nossa beleza no nosso cabelo. E geralmente, né, o cabelo, se você não é uma pessoa que usa o cabelo o tempo todo preso, ele vai ser um aliado ali para, de repente, você usar menos maquiagem, você não se preocupar tanto com os acessórios. Então, veja, né, para as minhas clientes aí que tem esse estilo mais casual, no sentido de praticidade, no sentido de conforto mesmo, que não usa muitas informações, né? Usar o contraste no cabelo, ele pode ser muito um aliado para você conseguir tornar a sua vida, o seu dia a dia muito mais prático. Porque soltou o cabelo, ele está ali com contraste, ele já é uma informação de cor que vai potencializar a sua harmonia. Então, você vai ficar, né, vai te exigir menos de repente, passar algumas coisas no rosto, né? Uma maquiagem muito mais pesada, enfim. Você já consegue trazer essa informação de beleza muito mais rápida. E o que é esse contraste, né? Se a gente for olhar essa primeira imagem ali de cima, nós temos a ponta do cabelo, né, do loiro, ele tá uma ponta clara. E veja como a raiz da pessoa é uma raiz escura. Então, aí nós temos um alto contraste nessas luzes e nesses dois tons de cabelo. Lembrem que contraste é sempre a comparação de duas cores, né? Na de baixo, eu não sei se está dando muito para vocês verem, mas ela tem, né, o cabelo encaracolado, ele é bem escuro, e nas pontas ela tem uns tons cobreados, né, que vai quase até ali para um tom de ruivo. Então, nesse caso, ela tem um médio contraste, tá? Então, na primeira um alto contraste, na segunda um médio contraste, tá? Devia ter aula de contraste na escola, Ju. Muda a vida. Muda a vida, a Ju sabe, né, Ju? Porque a Ju tinha o cabelo todo platinadão, e aí a gente fez a coloração, a gente viu que ela precisava ir para o dourado, e ela foi para o dourado, mas ela não só foi para o dourado, ela foi para o dourado mantendo o contraste, segurando raiz mais escura que ela tem. E aí, o que já era linda, maravilhosa, ficou uma potência, né? Eita, mulher linda. Bia Melhor, maravilhosa, que saudades! Ai, que gostoso de ter aqui, mulher. Bom, e aí, esse último cabelo, que é o cabelo ruivo, né? Ele é um ruivo que, se a gente for ver, né? Aí na imagem não dá pra gente ter tanta certeza, mas pode ser que ela tenha mantido, sim, um tom, né, da raiz dela um pouquinho mais escuro. Mas veja como, nesse caso, nós temos um baixo contraste escuro, né? Eu acho que esse tom de ruivo é o ruivo mais é o último tom mais claro, assim, de ruivo, para se a pessoa quiser pintar o cabelo inteiro de ruivo, para não ficar um ruivo tão claro, né? Ou um douradão tão claro, né? Bom, acho que é isso que eu tinha para falar de cabelo também. Eu quero terminar o nosso encontro. Deixa eu terminar, deixa eu parar de compartilhar aqui. Vocês têm alguma dúvida? Me contem. Ai, tô amando rever vocês, minhas outonais maravilhosas. Eu acho que o outono é a cartela que eu mais faço, outono e inverno. E eu tenho um chute do porquê, né? Eu acho que quando a nossa beleza, né, as nossas características que a gente falou muito hoje de contraste, né, e aí dos tons de temperatura, intensidade e profundidade, eles acabam que são um primeiro passo para a gente construir uma empatia com outras pessoas, né? Então, quando eu trago aqui na minha beleza, né, a minha beleza em si, né, que tem um alto contraste, cores um pouco mais frias, né, mais escuras, eu acabo que eu atraio um pouco mais das pessoas que têm uma beleza próxima, né? Porque inconscientemente a gente acaba procurando, né, nos seres humanos, pessoas próximas a nós, né? Tanto de personalidade, índole, valores, como também de beleza, né? Então, eu acabo que eu faço mais pessoas de inverno, de outono, do que tantas de primavera e verão, mas eu tenho muitas de primavera e verão que eu, assim, ó, me identifico só com o olhar também. Gostou, Bê? Gente, essa é a minha última live de cartelas, né? A gente passou esse mês aí inteiro de agosto falando das cartelas de coloração pessoal. Então, a gente teve no primeiro dia
o inverno, na segunda, nós tivemos a primavera, depois a gente teve verão e hoje a gente teve o outono. E não foi à toa que eu juntei dessa forma as explicações, porque elas se falam, né? As cartelas, assim como as estações do ano, elas vão se migrando umas para as outras, mas trocando muita informação umas das outras, né? E a gente terminou com o outono é minha cartela do coração, né? A cartela que conversa com a minha, né? Então o meu é inverno escuro e eu converso com o outono escuro, então eu tenho muito de outono em mim, na minha beleza também tem, não muito, mas eu tenho outono, queria ter mais, mas tudo bem. E essa é a cartela que eu finalizo aí essa bateria de explicações das cartelas de coloração pessoal. Então, se você acompanha alguma live, tiver alguma dúvida, me escreve aí ou nos comentários ou me manda um direct que eu estou sempre respondendo, sempre tentando auxiliar da forma como eu consigo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa bateria, que eu tinha muita vontade de fazer há muito tempo. E é isso, gente. Foi um prazer começar essa segundona com vocês. Quero que vocês tenham uma semana muito iluminada, quentinha, solar, assim como o outono. E a gente vai se falando, vai trocando aí nas redes, tá bom? Um beijo, amei, amei, amei. Tchau!